Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os jogos de criatividade e sintonia. Quais são esses tipos de jogos? Por que eu preciso de criatividade na minha vida? Por que eu preciso estar em sintonia com o meu eu interior, com os meus colegas, com o meu grupo de trabalho, dentro da minha família, com os meus familiares? Será que existem jogos que auxiliam, que ajudam vocês a melhorarem essa questão da criatividade e a trabalharem a sintonia, não só a sintonia de vocês com vocês mesmos, mas também com esse mundo que roda, que cerca vocês? Como será que funciona isso? Para isso nós temos alguns objetivos, então. Reconhecer e valorizar os jogos de criatividade e identificar os jogos cooperativos de sintonia. Então, quando nós pensamos nesses objetivos, nesses tipos de jogos, nós estamos também trabalhando com jogos cooperativos. São jogos que eles têm maior ênfase na participação, na união, no prazer em praticar a atividade e eles não estão tão preocupados com a vitória, em vencer o outro. Então, são jogos, atividades que vocês jogam com o outro, que vocês trabalham juntos de uma forma coletiva. O que nós já sabemos, então? Será que os jogos cooperativos podem contribuir para melhorar a criatividade? E a sintonia? A sintonia se refere à sincronicidade de pensamento das pessoas dos mesmos grupos? O que vocês acham? Será que a trabalhar ali em sintonia é só você ter essa mesma sincronicidade de pensamentos? Será que você pode ter um pensamento diferente do teu colega ou do teu professor e mesmo assim vocês estarem alinhados, vocês estarem em sintonia? Sim, né, gente? Trabalhar em sintonia não quer dizer que você tem que pensar exatamente da mesma forma, que você tem que ter sempre esse mesmo pensamento, mas que você consegue trabalhar com o outro de uma forma harmônica, mesmo que vocês não tenham o mesmo pensamento. E os jogos cooperativos podem sim também contribuir para o desenvolvimento da criatividade, parando para pensar que eles vão te dar um desafio, um problema e que vocês têm que achar a solução para esse problema. Normalmente vocês precisam ser muito criativos para conseguir encontrar a solução de um problema, de um desafio que esses jogos cooperativos vão trazer para vocês. Os jogos cooperativos, assim como outras atividades relacionadas à educação socioemocional, estão pautados no aprendizado por meio do movimento. Os princípios dos jogos cooperativos são de inclusão, coletividade, respeito mútuo e desenvolvimento integral. Então nós até temos duas imagens aqui, essa primeira a mais comum, que é a travessia. Então quando todos têm que atravessar em cima de uma folha de jornal, pode ser folha de caderno ou qualquer material que vocês tenham, e ninguém pode pisar fora desse material, mas tem que atravessar toda a quadra ou o caminho estipulado pelo professor. E um outro jogo cooperativo que exige habilidade motora, relembrando alguns conhecimentos prévios também, a habilidade motora de manipulação, onde eu estou manipulando a bola com os pés, passando essa bola entre meus colegas. Então, jogos cooperativos que servem também para o desenvolvimento dessas habilidades motoras e que eles podem ser trabalhados tanto na criatividade, na sintonia, na coletividade, contribuindo para um amplo desenvolvimento de todos. São os jogos de criatividade e sintonia, então. São jogos que estimulam a expressão da imaginação, intuição e criatividade. Nestes jogos, os participantes podem se auto-perceber e mostrar abertamente aos outros o que descobriram acerca de si mesmos e dos grupos. Então, assim, gente, nós temos duas imagens aqui. Na primeira imagem, né, eu tenho que estar muito em sintonia com o meu colega. O meu colega vai virar uma água no baldinho, eu tenho que ter a confiança também que ele não vai jogar essa água diretamente em mim e eu tenho que tentar ajudar ele para que nós consigamos colocar a maior quantidade de água possível dentro do balde. Então nós agimos sim em sintonia para cumprir o objetivo de encher esse baldinho de água. Já no segundo, quando nós pensamos em sintonia, né, aquela sincronicidade do grupo,
todos trabalhando de uma forma coletiva, então discutindo, pensando na melhor solução para o problema, para o desafio que foi proposto, respeitando a opinião um dos outros. Então, esses jogos, eles são muito importantes para isso também, para vocês trabalharem o respeito às diferentes opiniões, entenderem que nem sempre dentro do mesmo grupo, todas as pessoas vão ter as mesmas visões, vão pensar do mesmo jeito, mas que todos esses pensamentos são aceitos, devem ser expostos perante o grupo e principalmente respeitados. Os participantes também fazem contato com seu próprio interior e com o grupo, percebendo o maior em todos os níveis. Neste momento, o grupo já está completamente integrado, trabalhando junto e com plenas condições de aprofundar e introjetar o que foi visto até o momento. Então imaginem, gente, pela imagem abaixo aqui, o tanto de confiança, então o tanto que eu preciso já estar em sintonia com o meu grupo para ter a confiança de que eu vou me deixar lançar sem que ninguém vai me derrubar. Ou que eu vou andar sobre essa corda que está sendo segurada pelos meus colegas e também eu vou ficar ali, ninguém vai me derrubar. Então, aí mostra, é um ótimo exemplo do que é essa sintonia, da confiança que você precisa ter no teu grupo também e que é muito importante para que o desafio seja cumprido, para que a atividade chegue ao final de uma forma prazerosa para todos e sem nenhum prejuízo físico ou mental ali mesmo, né? Questão psicológica, que algumas atividades competitivas às vezes geram, porque algumas pessoas se sentem excluídas, ficam muito nervosas pela questão da competição. Já nos jogos cooperativos isso não acontece tanto. Acima de tudo, esses jogos de criatividade e sintonia, jogos cooperativos, então, representam uma retomada de contato entre as pessoas, natureza e espaço, explorando todos os sentidos e estimulando a afetividade. É importante nós pararmos aqui e fazermos uma reflexão nessa volta às aulas pós-pandemia, no contexto atual. Então, muitos perderam o contato físico com os colegas, muitos ficaram muito tempo atrás de um computador, atrás de celulares, e agora nós precisamos nos reintegrar, tanto com as pessoas quanto com a natureza e também com o espaço que nos cerca. Então, trabalhar esses jogos, se já é tão importante em todos os momentos e contextos, nesse momento talvez seja mais importante ainda, porque vocês estão tendo esse retorno, vocês estão tendo que retomar o contato com os seus colegas, com o ambiente escolar, com a própria natureza, não é mesmo? Então, usar esses jogos agora vai ajudar e muito nessa retomada de contato. Os jogos de criatividade e sintonia são uma das práticas mais comuns da educação física, a forma de educar centrada na valorização da diversidade humana, na inteligência emocional, na criatividade e no movimento. Então é muito comum, muitas vezes vocês nem percebem que estão trabalhando esses jogos dentro da educação física, porque ele é feito de uma maneira tão dinâmica que ele não é explicado, olha, neste momento nós estamos trabalhando um jogo de sintonia, ou neste momento nós estamos fazendo um jogo voltado para a criatividade. Eles já acontecem de uma forma muito natural dentro da sequência de conteúdos da educação física. Eles ajudam, além do desenvolvimento da questão da inteligência emocional, criatividade e movimento, a melhora de todo o acervo motor. Então, o desenvolvimento ali das habilidades locomotoras, manipuladoras, estabilizadoras, que nada mais são que o driblar, o correr, o equilibrar, rolar, todas essas habilidades físicas que vocês usam em diversas práticas esportivas no futuro. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. Os jogos cooperativos de criatividade e sintonia são considerados apropriados para o ambiente escolar, pois buscam evidenciar a importância da ação conjunta para alcançar objetivos e superar adversidades e desafios. Liste as atividades que você já realizou nas aulas de educação física em sua vida escolar, cujo enfoque tenham sido a criatividade ou a sintonia. Vocês conseguem lembrar de alguma atividade realizada na educação física escolar, alguma brincadeira que tinha esse foco, desenvolver criatividade ou sintonia? Eu vou deixar um tempinho para vocês refletirem, fazerem as anotações no caderno e daqui a pouco nós voltamos para conversar sobre isso.
Voltamos, pessoal. Esse tempinho deu para vocês relembrarem a vida escolar inteira de vocês? Desde que vocês eram lá pequenininhos, faziam várias atividades na educação física. Eu consigo trazer algumas sugestões que talvez vocês nem percebam, mas que faziam vocês ficarem em sintonia com os colegas. Então, a própria mãe espelho, que é uma brincadeira que você é colado e você faz uma posição, para te descolar, o teu colega tem que fazer exatamente a mesma posição que você. Naquele momento você está exercendo a criatividade de movimentos na hora que você é colado e a sintonia em relação ao teu colega na hora que ele tem que te espelhar. Nós temos diversas outras atividades, nós podemos pensar em continuar o desenho do colega em roda, e isso exige muita criatividade. Nós podemos pensar naquelas brincadeiras em que vocês se jogam em cima de uma cama humana e que exige muita sintonia, muita confiança. Então, dentro do contexto escolar, vocês já devem ter feito diversas brincadeiras. Eu dei o exemplo aqui de 3 brincadeiras que vocês já devem ter feito, ou se vocês nunca fizeram, ficaram conhecendo agora, mas eu tenho certeza que conversando com os seus colegas, conversando com os seus professores, vocês vão aumentar muito mais ainda essa lista. Os jogos de criatividade e sintonia servem para promover a empatia, paciência, criatividade, confiança e sintonia, não só nos colegas, mas também em todos os membros da comunidade escolar. E aqui nós fazemos uma pausa para a palavra empatia, palavra que está muito em alta e que infelizmente a nossa sociedade ainda carece muito desse sentimento de empatia. É o saber se colocar no lugar do outro, ou tentar imaginar como que o outro está se sentindo, ou entender o que o outro precisa de você. Como que eu posso ajudar o meu colega, o meu professor, aquele funcionário da escola? Está ao meu alcance? Então, se está ao meu alcance, fazer de tudo para ajudar a pessoa. E muitos hoje em dia não têm essa capacidade de ter esse sentimento de empatia. Esses jogos cooperativos, eles ajudam em muito no desenvolvimento também dessa noção. Os jogos de criatividade e sintonia são brincadeiras e atividades lúdicas desse tipo e também ajudam a integrar alunos mais tímidos. E o fato de não haver vencedor, ou esse título, né, o caso do vencedor não ter tanta importância, serve como estímulo para que todos participem e continuem participando nos próximos encontros, aulas ou momentos. Então, muito importante a questão de incluir esses alunos mais tímidos. Às vezes, numa atividade extremamente competitiva, esse colega mais tímido, que geralmente não tem tanta habilidade para o futebol ou para a queimada, por exemplo, ele fica de lado. Quando nós trabalhamos com jogos de criatividade, sintonia, que exigem outras habilidades e não somente as habilidades físicas, esses colegas começam a participar, se sentir incluídos e têm prazer também pela atividade durante as aulas. Vamos para a nossa segunda atividade. Vamos para a prática. Nó humano na formação em grupos. Os integrantes do grupo devem dar as mãos a colegas que não estiverem ao lado, de modo a cruzá-las. Quando todos estiverem segurando as mãos um dos outros, a brincadeira tem início. O grupo deve buscar estratégias para desatar o nó sem soltar as mãos. A atividade deve ser adaptada conforme limitações identificadas no grupo. Quais limitações seriam essas? Então, como nós falamos, os jogos cooperativos servem para a inclusão de todos. Então, se eu tenho um colega cadeirante, se eu tenho um colega com alguma dificuldade motora, às vezes uma dificuldade visual ou qualquer outra dificuldade, nós podemos adaptar. É uma atividade fácil de ser adaptada. Porém, ela gera esse desafio, que é desatar o nó. E por isso eu vou deixar um tempinho um pouquinho maior, para que vocês em grupo consigam construir esse nó e pensar nas estratégias para que vocês consigam desfazer esse nó sem soltar as mãos. Vamos lá, pessoal? Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar e vocês descobrem como foi a atividade.
Oi pessoal, voltamos. E aí, foi fácil? Será que o tempo que nós deixamos foi suficiente para desatar esse nó? Às vezes é uma atividade que leva a aula inteira, gera discussão de opiniões, pensamentos entre vocês, né? Um colega tem uma sugestão de como resolver o problema, outro colega já acha que é bem diferente, e aí nós trabalhamos a criatividade para buscar a solução do problema e a sintonia, ouvindo todas as opiniões, tentando desfazer esse nó sem faltar com respeito com a opinião de nenhum dos colegas. O que nós estudamos na aula de hoje, pessoal? Jogos de criatividade e sintonia são jogos que estimulam a expressão da imaginação, intuição e criatividade. Por meio de um clima de descontração, desenvolver vínculos de confiança entre os colegas do grupo. Os jogos cooperativos são uma alternativa para melhorar a qualidade das relações interpessoais, contribuindo para desenvolver um clima harmônico e colaborativo. Eu deixo para vocês uma sugestão, então, de links, vídeos, se vocês tiverem curiosidade em assistir. As referências que nós utilizamos na aula de hoje, se vocês quiserem buscar e se aprofundar um pouquinho mais. E é isso, com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.